Para você que gosta de título, de fazer anotações, anote o título dessa mensagem: Um por todos e todos por um. Nós estamos na série de mensagens Tudo Junto, e eu quero tirar alguns ensinamentos para a nossa igreja. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Quero ministrar a palavra: um por todos e todos por um. Diz assim o texto da palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e o seu cadáver a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu mão no alforge e tomou dali uma pedra e com funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Esse relato bíblico é provavelmente a história da Bíblia mais conhecida, mais falada, porque nós usamos esse texto como um simbolismo e uma metáfora para guerras desfavoráveis. É muito comum você, por exemplo, em época de Copa do Mundo, quando você pega uma seleção multicampeã de Copas, que vai enfrentar uma outra seleção que pela primeira vez participa de um campeonato, até o comentarista que nem crente é, que nem lê a Bíblia, vai falar: esse é um jogo de Davi e Golias. Toda vez que nós nos remetemos a Davi e Golias, nós entendemos que existe uma luta desproporcional. É um gigante, um matador, uma máquina contra alguém indefeso. Então, quando num jogo, num esporte, num futebol, você fala: olha, tem um campeão, mas tem uma zebra aí, pode ter certeza que alguém vai falar: realmente hoje vai ser um jogo de Davi e Golias. É como se você pegasse o Manchester City e jogasse ele para lutar num campo contra o Paysandu lá do norte, né? Sendo o Paysandu um gigante, tá bom? O Manchester está aparecendo agora, é o time que cresceu agora. Então veja, e preste atenção no que eu vou falar. Este episódio é o episódio que traz evidência para Davi. Antes de Davi enfrentar Golias, ele era um mero desconhecido. Antes dele lutar contra Golias e ter vitória contra Golias, ninguém conhecia Davi. Foi a vitória contra Golias que fez Davi popular e conhecido. Então entenda que o que te destaca não é a tua unção, é a tua luta. Eu já estou pregando isso aqui para alguém, porque muitas pessoas vão em Deus e falam: Senhor, me unge e me levanta e me exalta e me faz conhecido, me usa o meu talento para que todo o planeta possa ver a minha pregação, a minha música, a minha composição. Mas eu vou falar: ei, não é unção que traz destaque, é luta e vitória que traz destaque. Então quando você pede destaque, Deus fala assim: a unção é para te capacitar para a luta, mas é a luta com a vitória que vai trazer o destaque. Quem quer ter destaque, se prepare para a luta.
Muita gente quer unção e quer exaltação de Deus sem luta. Toda vez que Deus exalta alguém, pode ter certeza, essa pessoa passou por luta, essa pessoa passou por prova, essa pessoa passou por guerra. Pergunta para qualquer ministério, para qualquer pastor, para qualquer cantor, para alguém que hoje nós vemos e tem destaque na nossa sociedade. Ele vai falar, rapaz, eu lutei aqui, eu briguei aqui, eu batalhei aqui, eu perdi aqui, eu caí aqui, eu venci aqui. Então o que traz exaltação, evidência, popularidade, conhecimento, não é unção, é luta. Pergunta para a pessoa do lado, quer destaque? Te prepara para derrubar Golias. Até profetiza, eu profetizo um Golias na tua vida. A pessoa vai falar, está amarrado. Ué, nós queremos unção, mas não queremos a luta que vem com isso? Davi, gente, não era conhecido por ninguém não. E o que é interessante é que a Bíblia vai citar, até chegar nessa luta, a Bíblia cita Davi pelo menos por 3 vezes. E nessas 3 vezes ela não evidencia nada. Eu estou falando de um desconhecido mero mortal. A primeira vez que o nome de Davi, ou que ele é mencionado, está lá em Ruth capítulo 4, versículo 17, porque vai falar da genealogia. Então não dá um destaque para ele. O nome é citado, mas citado numa genealogia. E fulano de tal é pai de tal, fulano de tal tem filho tal, e fulano de tal teve filho tal, fulano de tal tem filho tal. Não traz nenhum tipo de destaque ou de evidência. A segunda menção a Davi, nem menciona o seu nome, pastor Delmo. É indireto, é implícito, porque vai falar que os filhos de Eli estão em erro. Aí Deus se levanta e fala, ei, eu já escolhi Eli, um outro sacerdote, um sacerdote fiel, que estará diante do meu ungido. Não tem nome, mas tem um apontamento implícito, sacerdote fiel, Samuel, e ungido, Davi. Você entende? Nenhum homem conhecia Davi, mas Deus já chamava ele de ungido. Ninguém via, ele não tinha destaque e evidência, mas Deus o via tanto que a terceira vez que existe um apontamento para Davi, também é implícito, é uma citação indireta que não cita o seu nome. 1 Samuel capítulo 13, porque Saul, que tem a unção de rei, entrega um sacrifício, que é algo de uma atribuição de um sacerdote. Então o problema dele é que ele quer fazer algo que a sua unção não permite. Ele acha que por ser rei, ele pode fazer qualquer coisa. Eu ministrei hoje de manhã aqui, estava cheio de pastores de toda a nossa cidade. E os 2 candidatos do segundo turno à prefeitura estavam sentados aqui ouvindo. Eu estava falando de Nadab e Abiú, filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Porque o que acontece é que eles crescem na igreja e eles sabem lidar com o templo. O texto vai falar lá em Levíticos, que ao crescer e olhar, eu sou filho de pastor. Para mim, na minha infância, está aqui o Samuelzinho aqui, ó, do pastor Rodolfo. Se eu chamar ele para falar assim, ó, faz uma oração de abertura, mesmo a oração dele é mais bonita que a minha. Se eu falar assim, dá uma palavra de oferta, esse menino não tem palavra de oferta. Se eu falar para ele, prega, sabe por quê? Porque ele cresceu na igreja e ele está vendo. Então é natural para quem cresce nesse ambiente, orar, fazer uma leitura, fazer um pedido. Ele sabe fazer, o problema não é saber fazer, é se você é autorizado a isto. O texto vai falar que Nadab e Abiú pegam e levam incensário diante do altar do Senhor, sem que houvessem sido autorizados. Então, o sucesso de um ministério não está na ação, está na autorização. Você pode até saber fazer, mas Deus não te autorizou. Então ele fala assim, mas eu sei cantar, mas eu sei pregar. Ei, eu sei entregar e ir no incensário e fazer. E o texto fala que eles entregaram um fogo estranho diante do Senhor. E o fogo que saiu do altar os matou e os consumiu. A ação eles sabiam, a atuação estava perfeita, mas não existia autorização. O mesmo erro que cai sobre Saul. Saul, tu tem poder. Saul, tu tem autoridade, você é rei. Mas você está fazendo algo que não é atribuição de rei fazer. A tua unção é para rei, não para sacerdote. Sacerdote não pode entregar sacrifício. Você entende que o resultado dessa igreja não tem a ver com a atuação do pastor André, tem a ver com a autorização de Deus. Não é porque eu sei fazer que eu devo fazer. Eu preciso estar autorizado por Ele. Aleluia! Aí Saul, implicitamente, entrega sacrifício, que é a atribuição de um sacerdote, e ele era rei. Aí Deus se desagrada da atitude de Saul e vai para Saul e fala, por causa desse erro, eu já escolhi alguém melhor que você para o seu lugar. Quem é esse alguém? Davi. Davi não havia nem sido ungido na casa do seu pai Jessé, e Deus já falava, ele é ungido. Ele nem tinha recebido óleo na cabeça, mas Deus já falou, ei Saul, ele é melhor do que você. Guerras e vitórias nos tornam populares.
e nos evidenciam para os homens, mas Deus já está te olhando por trás das malhadas. Deus já está vendo o teu esforço. O reconhecimento de Deus não vem depois do teu desempenho, vem antes. Não é maravilhoso a gente ver isso? Deus vê e olha você, antes de você realizar e fazer, você é ungido, ei, você é melhor, você é escolhido. Eu louvo a Deus, porque o chamado de Deus não tem a ver com a minha ação ou performance, gente. Não é isso que vai falar lá em Jeremias? Antes de você ser formado, aleluia, no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido e te levantado como profeta para as nações. Meu Deus, talvez você nunca recebeu um elogio do seu pai, da sua mãe ou do seu pastor. Eu nunca ouvi ninguém dizer, mas Deus já te elogiou. Pastor, mas eu nunca ouvi o elogio de Deus. É claro, porque quando Ele te elogiou, você nem tinha nascido. Antes de você ter sido formado no ventre da tua mãe, Deus olhou e falou, esse é o meu filho, essa é minha filha, eu tenho um projeto, eu tenho um desígnio, você é importante para Deus. Pode o homem não te ver, Deus já te vê e te chama. Tu é ungido, tu é ungida, tu é escolhido, você é esta pessoa. Samuel então vai para a casa de Jessé, não era nenhum dos filhos. Tem mais um filho? Tem, está lá, está trabalhando, traz ele lá. E quando ele chega, que a unção é derramada. Quando Deus tem uma unção para você, o óleo tem que te esperar até você entrar na sala. E esperou, derramou sobre a cabeça dele. Depois da unção, o que aconteceu com Davi? Nada. Voltou para o pasto. Antes ele era um pastor de ovelhas sem unção. Agora é um pastor de ovelhas com unção. Ele tem unção, mas não tem posição ainda. Você entende isso? Ele tem unção de rei, mas responsabilidade de um pastor de ovelhas. Aleluia. Eu estou falando isso porque tem muita gente que a gente olha hoje e fala assim, mas olha o trabalho dele, não tem nada. É que você não viu a unção que Deus já derramou sobre a vida dessa pessoa. Não é a posição atual dela que diz onde ela vai chegar, é a unção que Deus colocou sobre a cabeça dela. Quem sabe você está aqui e você olha para um filho e fala, não vai dar nada. Ei, tem muita gente que tem rei dentro de casa. Tem muita gente que tem rainha dentro de casa. É porque você está olhando para a situação. Comece a olhar, a unção de Deus está visitando os teus filhos e a tua casa nessa noite. Então a notoriedade de Davi não vem com a unção que é derramada sobre a cabeça dele, mas vem com a luta e com a vitória. Antes disso, ele ainda é um mero desconhecido. Então unção é uma capacitação sobrenatural. Unção me capacita para a luta, mas reconhecimento vem quando eu derrubo os meus gigantes. Quero profetizar isso sobre a tua vida. A unção de Deus já está aqui. Ele já te preparou, Ele já te designou. E não tem Golias, e não tem gigante, e não tem oposição que vai ficar em pé diante da unção que Deus te capacitou. Você já está preparado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Alguém recebe esta palavra? Aleluia. Deus levanta os seus guerreiros, capacita-os primeiro. Primeiro a unção, depois a ação. Espera que a unção de Deus está chegando na tua vida. Agora, deixa eu me ater a um ensinamento que está ardendo no meu coração. Não sei se ardendo de raiva, de incômodo, mas eu preciso expressar isso aqui para a igreja. Porque eu estava procurando, Senhor, me dá palavras, me dá uma revelação, para eu ensinar para o teu povo ensinamentos que a gente ainda não aprendeu na igreja. Porque existem muitas questões e características da unidade que a gente não faz, não é porque a gente é ruim, é porque a gente não tem conhecimento. É porque a gente não tem clareza, nós não fomos expostos ainda. E se eu não fui exposto, como é que eu vou querer isso? Porque veja, essa luta tem um simbolismo. Essa luta é um duelo, diga duelo. É um guerreiro do exército dos filisteus, Golias, contra um guerreiro do exército de Israel, nesse caso, Davi. Davi representa não só a vida dele, ele representa o seu exército, ele representa o seu povo e ele representa a sua nação e o seu Deus. Golias não desce sozinho. Golias por trás representa a si, representa ao nome da sua família, representa ao seu povo, ao seu exército, à sua nação, aí aos seus deuses. Então quando naquele tempo guerreiros desciam para duelar, eles não vinham sozinhos, eles representavam o seu povo. Se Golias vence aquele duelo,
todo o exército filisteu venceu, e os seus deuses. Se Davi vence e venceu, todo o exército de Israel também venceu. Ou seja, quando você perde, você não perde sozinho. Teus pais perdem, a tua família perde, o teu nome perde, a tua igreja perde, a tua família perde, o teu pastor perde. Quando você cai, quando você peca, quando você desliza, quando você falha, você não cai sozinho. Muita gente cai junto com você, porque você representa não a si próprio. Aleluia. Você entende isso? Mas quando você vence, toda a tua igreja, toda a tua casa, toda a tua família também triunfa e dá glória a Deus com você. O que eu quero dizer, gente, tenham mais responsabilidade com os atos e ações de vocês, porque a vergonha de vocês não envergonha só vocês. Os atos de vocês não afetam só vocês. Por que eu estou dizendo isso? Eu preciso aplicar isso, porque a igreja, ela precisa agora, e quando ainda está fresquinho, aprender algumas coisas. Nós lançamos aqui uma missão chamada Missão com Cidadania, porque nós entendemos que eleição não é algo político, é uma missão de Deus, de ocupação. Nós fizemos aqui uma abordagem, fizemos um plebiscito, escolhemos um nome, todo mundo, estamos juntos. A eleição foi domingo. Junto com o candidato que a igreja escolheu, vieram outros 12 do nosso ministério. Não estou falando mal dessas pessoas. O que eu estou falando para você é que em batalhas eleitorais, é um contra outro. Não é quantidade, é qualidade. Se de todos que nós temos representados, descesse só um, eu fiz as contas, 3.000 do pastor, da pessoa que nos representou. Dos outros 12, 7.000 votos. Juntos, 10.000 votos. A minha pergunta para você é, quem do nosso ministério venceu a eleição? Ninguém. Porque nós não entendemos que é um por todos e todos por um. Porque nós não entendemos que existem batalhas que não é quantidade, é qualidade. Ei, a gente tem que escolher alguém para nos representar e lá na frente, porque a vitória dele é a nossa vitória. Não, eu também quero, eu também. Aí foi todo mundo. Ninguém ganhou. Meus irmãos, eu preciso abrir o coração, porque isso é uma missão da igreja. Não é cabresto, não é tudo. Existem guerras que é um que representa todos. Mas como nós não entendemos esse direcionamento, achamos, não, o pastor está sendo muito duro. Não, o pastor quer me induzir, não quer me induzir, não. Como é que foi o teu resultado? Foi bom? Não é indução, gente. É falta de sabedoria. Eu quero apresentar para vocês, queridos, existem essa guerra aqui, não adianta mandar Saul, não adianta mandar Eliabe. Tem que ser um. É um contra o outro. É um duelo. Se a gente não entender, a gente vai descer o vale para lutar toda vez e toda vez nós vamos perder. Aleluia. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então, irmãos, é bom a gente tratar isso agora. Sabe, quando está fresquinho, por quê? Passamos vergonha. Maior igreja, maior ministério. Eu estava hoje conversando com uma pessoa que veio aqui, vieram todos que venceram aqui. Falou, pastor, eu não entendi não. Eu sou de uma igreja que começou agora, e eu tive o apoio de 9 pequenos ministérios, e fui eleito. E vocês são o maior ministério e vieram com 9 candidatos, e não foram eleitos. Falei, é por causa disso. A gente está querendo fazer com muitos o que era para ter sido feito com um. Se fosse um, mal votado, um representaria. Então, irmãos, quando a gente fala, não é pessoal, é falta de sabedoria. Escute. Vocês abrem o ouvido e aceitam muito bem o conselho do pastor de vocês, não é? Para quando ele fala de cura, quando ele quer instruir para cá. Nós pastores somos muito consultados por todo o campo, para várias decisões. Aí quando chega em decisão política, não, isso aqui eu não quero ouvir do pastor não. Por que não? Não, porque a minha fé não pode interferir, a igreja não pode interferir com política. Vem aqui, a tua fé interfere o que você veste? Ou não? Você sai de mini saia por aí? Não, por quê? Porque eu tenho conceitos e a minha fé me instrui. A fé te decide o que você bebe. Estou errado ou estou certo? A tua fé decide onde você visita, os locais que você frequenta, os programas de TV que você assiste, as músicas que você ouve. A tua fé afeta tudo ao teu redor. Não vai afetar o teu voto? Ei, para com isso. Aprenda, igreja. Existem guerras que é um por todos e todos por um. Não é quantidade não, porque se fosse quantidade, lembra quando, não, pastor, Elias falou assim, eu quero enfrentar aí, chama todos os profetas de Baal de Azera, vamos lá, vamos fazer um duelo. Não foi um duelo não, foi uma grande quantidade, 450 contra 1. Quem foi que venceu? Quem foi que venceu?
quem foi com um. Por quê? Porque existem batalhas que um basta. Existem batalhas que um chega. E se a gente não entender as batalhas, quando a gente entra, nós vamos perder todas as vezes. Igreja, está na hora da gente ouvir um pouco mais as instruções que saem do púlpito. Aleluia, aleluia. Então, veja aqui a metodologia de Golias. Golias descia ao vale e desafiava para o duelo um guerreiro de Israel. Por 40 dias ele descia 2 vezes ao dia. Manda alguém para lutar contra mim. Mande um homem para que possa pelejar contra mim. Por 40 dias, 2 vezes ao dia, ou seja, 80 vezes, ele chamou alguém, desafiou alguém. E eu vou aprender que essa batalha, essa luta, é aquela luta que você vive recorrente. Sabe aquela luta que todo dia bate na tua porta? Sabe aquele incômodo que todo dia bate na tua porta? Sabe aquele inimigo que se levanta na tua cabeça, na tua boca, no teu desejo, todo dia bate na tua porta? Você precisa derrubar esse gigante. Você precisa aniquilar esse gigante. Por quê? Porque se a gente não derruba esse gigante no tempo certo, ele cresce e toma mais espaço da nossa vida. Ele já está me desafiando todo dia. Ele já está descendo e me chamando todo dia. Se eu fico parado e calado, se eu não tomo atitude, se eu não derroto ele, ele vai tomar espaço na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento. Olha o texto aqui, olha o texto. 1 Samuel, coloca na tela para mim. Capítulo 17, a partir do versículo 2. Vamos narrar o que acontece nesse duelo? Bota para mim na tela, pronto. Se puder botar ali também, porque ali está o tempo, eu não consigo ler. Onde aqui está, eu tenho que ficar virando aqui, olha. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Diga, vale de Elá. Nós moramos no Vale do Paraíba. Você sabe muito bem o que é o vale, não preciso descrever. Montanha de um lado, montanha de outro, e no meio existe uma depressão. Isso é um vale. Então, um exército ficou em cima desse monte, outro exército em cima desse monte, e no meio deles o vale de Elá. Aí olha o que o texto continua dizendo no versículo 3. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um grande homem, um guerreiro, cujo nome era Golias. Um no monte, está entendendo o desenho? Outro no outro monte, e desse monte dos filisteus, desce lá para baixo. Vai lá para o vale, um guerreiro chamado Golias. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel, dizendo-lhe: por que vocês estão formando linhas de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês o servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem, para que desça daí de cima e lute contra mim. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aqui está o pulo do gato, versículo 23. Preste atenção, se a gente não mata esse tipo de gigante recorrente, ele ganha espaço na nossa vida. 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Próximo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Quem entendeu isso? Todo dia ele descia para o vale. Primeiro dia, segundo dia, manda, terceiro dia, quarto dia, 40 dias. Quando ele falou assim, já que ninguém vai descer, olha o que o texto diz. Ele avançou no arraial de Israel. Eu vou subir no monte onde está o arraial deles. Eu vou invadir o espaço deles. E quando eu chegar lá, eu vou desafiar. Foi o que o texto foi colocado. Coloca o texto aqui. Quando Golias sobe, e eles enxergam Golias não mais no vale, mas em cima do seu monte, eles saem correndo. Porque se você não mata Golias no vale, ele sobe, ele toma a tua casa, ele toma o teu casamento, ele toma o teu ministério. Se a gente não mata esse gigante agora, ele cresce e ele toma espaço da sua vida. Sabe esse problema recorrente que você está vivendo? Derruba ele nessa noite. Sabe aquele pecado que você está lutando? Derrube ele em nome de Jesus nessa noite. Sabe aquela luta recorrente que você tem todo dia de vício, de pornografia, de bebida, de droga, de jogatina, desses bets que está acabando com toda a tua economia? Eu amarro isso em nome de Jesus. Você vai derrubar esse gigante nessa noite, senão ele cresce e toma conta da sua vida. Receba o espírito de coragem de Davi e fala, eu vou matar esse gigante. Tem alguém que está com esse espírito aqui nessa noite? Gente, eu acho que quando eu bati em vocês, vocês ficaram murchinhos. Dá glória a Deus aí, crente.
A unção de Davi. Eu vou falar para você, qual a unção de Davi, pastor? Da coragem também. Davi é um pavio curto, hein? Eu vou falar para você, é bom ter pavio curto na igreja. Deus não quer arrancar, às vezes, um atributo da tua personalidade. Deus quer redimir um atributo da tua personalidade. Porque quem é pavio curto luta contra gigantes que quem tem pavio longo não luta. Quem é esquentado desce para a guerra que frio não desce. Então, se você é esquentado, não peça para Deus tirar a tua cabeça quente, pede para Ele canalizar na coisa certa. Você não tem que esquentar com a esposa, com o filho, com a casa, com o pastor, com o ministério. Se esquente com os Golias que se levantam contra a sua vida. Não pede para Deus arrancar essa característica da tua personalidade. Pede para Deus redimir. Fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá controle, me dá domínio próprio, para eu aprender a me esquentar, a ficar com raiva das coisas corretas. Deus não te deu pavio curto para você gritar com a tua esposa, não. É para gritar com Golias. Eu sei que às vezes ela parece ser um Golias maior do que você, mandando em você, eu sei disso. A tua esposa não é Golias. Teve uma pessoa que falou, eu recebo Jesus, não Jesus. Se você é esquentado, Deus quer usar a tua cabeça quente para lutar as batalhas que cabeça fria não luta. Deus quer usar gente valente para lutar lutas que covardes não lutam. Peça para Deus redimir essa característica dessa personalidade que Ele te deu. Você tem que submeter isso ao caráter de Cristo, ao fruto do Espírito. Mas de vez em quando, existem mesas que precisam ser derrubadas no templo. De vez em quando, existem uns cabras que precisam receber chicotada. De vez em quando, existem pessoas que precisam ouvir umas verdades. E quem é muito frio não fala, mas quem é cabeça quente, está direcionado pelo caráter de Cristo, está submetendo ao fruto do Espírito, vai falar na hora certa, no momento certo, do jeito certo, com a pessoa certa. E os esquentados dizem? Tem muito esquentado nessa igreja, hein? Meu Deus do céu, eu estou com medo de vocês. Então, aprenda com Davi. Aprenda com Davi a fazer a análise correta, mais do que só a análise correta, a pergunta correta. Porque veja, desde que Davi foi ungido, e no episódio que ele foi ungido, que aparece sim aí uma descrição melhor dele, a gente não ouve fala de Davi. Não tem nada, não tem um relato, um registro do que Davi falou. Só diz que ele chegou e ele recebeu unção. O primeiro registro de uma fala de Davi, a primeira palavra que a Bíblia relata, que sai da boca de Davi, é quando ele chega aqui. O pai fala assim, vai levar lanche para os seus irmãos. E ele chega lá. Quando ele chega, ele pergunta duas coisas. Veja, a sabedoria de uma pessoa não é apenas na resposta que ela dá, mas na pergunta que ela faz. Porque ele chega, não falou nada na Bíblia ainda. E quando ele chega, ele fala assim, quem é esse incircunciso? Segunda pergunta, o que eu ganho se eu derrotar ele? Ele está ensinando duas coisas para a gente. Primeiro, porque quando ele chega, um dos ajudantes, quando ele pergunta, quem é esse incircunciso? Um dos guerreiros fala, isso aí é um gigante. Davi não chama Golias de gigante. Davi chama Golias de incircunciso. A gente que tem a mania de falar, quando Davi chegou lá, falou, quem é esse gigante? Não. Quando ele olha para Golias, a descrição dele não é quem é esse gigante, é quem é esse incircunciso. Sabe qual é o problema? É que você está olhando para o seu inimigo e você está falando que ele é grande demais. Comece a olhar para o teu Deus e fale que é o teu Deus que é grande demais. Está na hora de você mudar o foco um pouco. Não fale da grandeza do inimigo, fale da grandeza do teu Deus. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está na hora da gente aprender a exaltar Deus acima dos nossos inimigos e reconhecer a grandeza daquele que está em nós e por nós. Acho que a gente tem que cantar mais esses louvores que canta a grandeza de Deus. Me ajuda aqui. Quão grande é o meu Deus. Eu não sei qual tom, sou ruim. Canta comigo. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus e todo o meu. Eu gosto dele que ele já sobe aqui. Quão grande é o meu Deus. Vamos de novo no quão grande é o meu Deus. Eu quero que você cante a grandeza dele. Quão grande, aleluia, é o meu Deus. Cantarei. Canta, exército. Canta, povo de Deus. Exalta a grandeza do teu Deus. Diga. E todos hão de ver
Vamos pro coro. Diz assim, sobre todo nome eu sei. Bota aí pra mim. Tu és digno. Tu és digno do. Para de olhar para Golias. Para de olhar para os gigantes. Olha para a grandeza do Deus que você serve. Canta, exalta. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre toda. Cante. Sobre todo nome eu sei. Vem. Tu és digno do louvor. Eu cantarei Fica aí. Vocês cantam corinho pentecostal de fogo? Tem um que fala assim, grandão, grandão da Galileia. Quem conhece esse do grandão? A gente tem que cantar a grandeza de Deus, gente. A gente às vezes fala, porque o gigante se levanta e a muralha é muito grande. Para de olhar para o gigante, para de olhar para a muralha. O gigante é incircunciso, o teu Deus é grande. Como é que é? Grandão, grandão da Galileia. Cadê os irmãos pentecostal, gente? Grandão, grandão da Galileia. Passeia nesse nenda e peleja essa guerra. Grandão, grandão da Galileia. Passeia na Galileia. Mais uma vez. Grandão, grandão da Galileia. Passeia nesse nenda e peleja nessa guerra. Eu gosto desse manto, hein? Eu gosto desse manto, hein? Tá aqui as crianças, eu falei do Três Palavrinhas. Do Três Palavrinhas tem uma música assim, ó. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. E tem nele em suas... Nem eu lembrei, gente, não grava isso não. Corta essa parte depois. Crianças, cantem a grandeza de Deus. Jovens, cantem a grandeza de Deus. Pentecostais do fogo e do manto, cantem a grandeza de Deus. Igreja, louve e diga quão grande é o meu Deus. Eu não vou acabar ainda não, fica tranquilo ali. Ele já levantou aqui por causa do manto. Ele me ensina que eu tenho que olhar para o meu Deus e não para o meu gigante. Mas ele me ensina uma outra coisa. Ele me ensina que eu preciso ter clareza, discernimento, para saber qual é a batalha correta para se lutar. Aleluia. Preste atenção nisso. Não é porque você consegue ganhar uma batalha que você deve lutar. Existem batalhas que não merecem o teu tempo. Existem batalhas que não valem a pena. Por mais que você queira. Tem gente que fala, mas pastor, eu vou esfregar na cara. Eu falei, mas o que você ganha com isso? Pastor, eu vou sair de alma lavada. Mas alma lavada não é recompensa de guerra, é recompensa de ego. Se a guerra que você vai entrar, você vai ser de alma lavada, não vale a pena essa guerra. Davi me ensina, olha o texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Fica aí que daqui a pouco amarra, a gente vai cantar uns grandão da Galileia. Vamos cantar uns hinos de pentecostais de fogo. Cadê? O pessoal da sede só canta worship. Cadê os irmãos da congregação que gostam do fogo, hein? Gosta do mistério. Tem um novo. Qual é aquele novo que estão cantando lá? Que a Nen estava cantando outro dia ali, um corinho de fogo. Tu lembra? É para pelejar. A gente vai, prepara isso aí, que eu quero pelejar hoje aqui. Quem quer pelejar hoje aqui? A gente vem para peleja, irmão. Vem para peleja. Falei, irmão, se tu veio para a igreja, tu vem para peleja. Ai, Jesus. 1 Samuel 17, capítulo 28. Sabedoria de Davi. Quais são as batalhas que eu devo lutar e quais são as batalhas que eu não devo lutar, mesmo sabendo que eu posso ganhar? Olha o que diz o texto. Ouvindo Eliabe, seu o quê? Irmão. O irmão mais velho, falaram aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse, por que tu desceu aqui? E por quê? Com quem tu deixou aquelas tuas ovelhinhas lá, as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade.
Desceste apenas para ver a peleja, a humilhação, ver o futricar, botar o nariz onde não foi chamado. Aí Davi responde: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. A pergunta dele foi: quem é esse incircunciso? E o que ganha? Quem derrotar ele? O que está vendo aqui? Que você metendo no... Aí olha o versículo 30, bota para mim o 30. E ele, a minha versão diz assim: e desviou-se dele para outro, e falou a mesma coisa. Quando ele chegou, o irmão dele o confrontou e não gostou da presença dele. Ele poderia dar uma resposta ríspida para o irmão. O que ele fez? Se desviou. Porque não vale a pena você lutar contra o seu irmão. Não vale a pena você lutar contra o seu pai. Não vale a pena você lutar contra o seu filho, a sua irmã. Existem guerras que a gente tem que ficar calado. Existem guerras que a gente precisa se desviar delas. Por quê? Porque não vale a pena. Então veja, Davi sabia muito bem quem era o inimigo que ele foi chamado para enfrentar. E qual era a luta que ele precisava lutar. Então tem muita gente se desgastando com inimigos errados. O irmão dele veio ofender, mas a Bíblia diz que ele se desviou, porque não vale a pena lutar contra um familiar. Ouve, fica quieto e desvia. Caso contrário, você vai estar gastando o teu tempo, a tua força, o teu dinheiro, vai estar gastando os teus neurônios, o tempo que você deveria ter de sono, com o inimigo errado. Quem é o inimigo de Davi? Quem é o inimigo de Davi? Não é o irmão. Saul também ficou enciumado. O texto vai falar que depois de Saul o persegue, o tenta matar várias vezes, e Davi tem a chance de aniquilar e de tirar a vida de Saul. O que ele faz? Ele foge. Por quê? Porque o inimigo de Davi não é Saul. O inimigo de Davi é quem? De Eliabe, ele se desvia. De Saul, ele foge. Mas quando vem Golias, ele encara. Tenha sabedoria para discernir quem é o real inimigo, para você não gastar tempo, energia em combate que você não deveria entrar. Existem muitas guerras que a gente deveria evitar. Não temos que lutar contra irmãos e família, temos que desviar disso. Não temos que lutar contra Saul, porque ele quis te matar, eu sei, mas ele é líder e foi ungido para isso. Não está aqui no ungido não, por mais que ele esteja um pouco desviado. Eu sei que é difícil a gente dizer isso nos dias de hoje, sabe? Pastor, mas ele está agindo errado, eu sei. Mas ele não vale nada, ok. Foge. Não, mas o meu pastor não quer, você quer. Faz o seguinte, sai de lá. Se isso aqui fosse uma igreja, eu vou para outra. O cara está querendo me matar, está querendo acabar comigo, está me dando inimigo, eu não vou ficar. Não levante a sua voz. Não vai na internet. Não fica dando direto nos stories e rede. Não faz isso não, por quê? Cuidado. Eu creio, e aqui não estou falando para você ter medo de mim, mas a Bíblia me ensina a não tocar em ungido. Por mais que o ungido esteja errado. Então aprenda com Davi. Opa, aqui eu vou desviar. Opa, aqui não é lugar para mim. Eu vou fugir, mas quando vem um incircunciso filisteu, pega a arma que Deus colocou na tua mão, que é a hora de você entrar em ação. Pode encarar. Pode encarar. Porque Saul, quando ouve isso, tem um menino aí que quer lutar. Quem é esse menino? Traz ele aqui. Saul tenta desencorajar Davi de lutar, falando: rapaz, isso aí é uma máquina, isso é um matador. Qual é o nome daquele brasileiro agora? O Poultan, né, que no UFC. Esse cara aqui, meu amigo, quem encara esse cara vai para o chão, e você é apenas um garoto, você é muito pequenininho. E ele é um gigante. Está aí o erro de muitos, né? A gente acha que para matar gigante, a gente precisa de gigante. Quando você vai matar gigantes e lutar contra gigantes, Deus não mede a tua altura, Deus mede a tua fé. É pequenininho, mas tem fé. Pensa nos baixinhos que tem fé nessa igreja, rapaz. Pensa numas irmãs baixinhas que é fé, mas tem do coque, é um Wi-Fi direto com o céu. Pensa numas irmãs que tem fé. Vocês estão sendo capacitadas para derrubar gigantes, porque quando Deus quer derrubar gigante, Ele não mede a altura, Ele mede fé. Então não há problema não em ser baixinho, tá? E aí Saul, ao ver que não convenceria Davi, falou assim: então tira essa arma que você tem e usa a minha armadura, usa o meu armamento, porque o meu armamento você pelo menos vai aguentar alguns segundos. Com o que você tem, você não aguenta nada.
E Deus me compeliu para falar isso para você. Por favor, não troque a arma que Deus te deu pela armadura de Saul. O que te trouxe até aqui foram as armas que Deus te deu. Você sabe manusear essas armas. O nosso grande problema é que a gente sobe de nível, sobe de esfera, e a gente olha as armas de todo mundo e fala, eu vou começar a fazer como eles fazem. Meu irmão, se Deus te trouxe até aqui cantando pentecostal do reteté, não canta worship não, canta pentecostal do reteté, porque foi isso que te trouxe. Você está entendendo? Eu estou tentando fazer algumas analogias, porque a gente olha assim, quem estoura, lota estádios é quem canta worship, e eu canto reteté. Eu vou mudar o meu estilo. Não troque a sua arma pela armadura de Saul. Não troque a sua identidade pela identidade de outro. Deus colocou essa arma na tua mão e vai te usar desta maneira. É o que você tem hoje nas suas mãos que vão derrubar os gigantes que se levantam contra a tua vida. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Eu sinto o Espírito Santo aqui essa noite. Cuidado então com as vozes que você vai ouvir, porque sabe, pastor Rodolfo, as vozes que eu ouço determinam como eu me enxergo. Então, às vezes, eu mudo a minha identidade baseado não no que eu penso, mas no que os outros falam para mim. Você lembra quando Adão pecou no Éden? Aí Deus desceu no Éden, como sempre descia para conversar com Adão. Está escondido. Aí Deus vai ter Adão, por que tu se escondeu? Aí Adão fala, porque eu estou nu. Olha o que Deus fala para Adão. Mas quem foi que disse que tu está nu? Não foi Deus. Ele deu ouvido para Satanás. Para quem você vai dar ouvido te define como você se enxerga. Deus não disse que ele estava nu, foi alguém que disse para ele, e ele se enxergou assim. Cuidado para quem você empresta o seu ouvidinho. Porque aqui eu vejo, aqui já estou finalizando, gente. Davi me deu 40 minutos, eu bati agora 40 minutos, vou amarrar em 5 minutos, que eu sei que você quer cantar aqui, pelejar. Davi ouviu 4 vozes. Primeira voz, quando ele perguntou, quem é esse incircunciso? Aí um guerreiro falou, é um gigante. Voz do medo. Segunda voz, do irmão Eliabe. Ei, o que tu está fazendo aqui? Voz do desdém. Vem aqui para quê? Vai, bota lá para tuas ovelhinhas. Voz do desdém. Terceira voz que ele ouve, voz de Saul. Não, essa arma não presta. Tu é pequeno demais. Voz do desencorajamento. Qual foi a quarta voz que ele ouviu? De Golias. Ei, tu acha que eu sou cachorro? Para vir com pedra? Para vir com... Vai fazer o quê? Eu vou te matar, menino. Vou pegar tua carcaça, vou entregar para as aves do céu e as bestas feras da terra. Voz da ameaça. Minha pergunta para você: ele ouviu 4 vozes contrárias, 4 vozes inimigas. E quantas vozes a favor ele ouviu? Quantas? É pegadinha. Nenhuma. Você não ouve Deus falando com Davi. Você ouve Davi falando com Deus. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé. É uma fé que me faz mover sem precisar ouvir. Eu não me movo porque Deus me disse. Eu me movo porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não vou avançar só depois de ouvir o ok de Deus. Se Deus está comigo, Ele vai respaldando os meus caminhos. Ele vai alargando as minhas portas. Ele vai alargando os meus caminhos. É claro que eu oro, Deus, se está errado me avisa. Mas enquanto não me avisar, eu vou para frente. Eu vou enfrentar. Eu vou derrubar esses gigantes. Ou seja, para você vencer, você não precisa ouvir Deus. Você precisa conhecer Ele. Para você vencer, você não precisa ouvir Deus. Você precisa ter aliança com Ele. Quem tem aliança, quem conhece, não precisa ficar ouvindo, já sabe. Isso aqui é uma aliança que eu tenho com uma mulher linda, pastora Barbie, Nayane Câmara. Isso aqui é uma aliança que me liga a Nayane. Eu não preciso acordar todo dia e ouvir dela que ela me ama e que ela é fiel a mim. Sabe por que eu não preciso ouvir? Porque eu sei que ela me ama. E quem sabe não precisa ficar falando ouvindo. Eu não preciso ficar sabendo o que a Nayane fez o dia inteiro. Sabe por quê? Porque eu confio nela. E quando você confia, você não precisa saber o que a pessoa fez no dia inteiro. Confiança não é quando eu sei o que ela faz, é quando eu nem preciso saber.
Não preciso, porque eu sei que ela me ama. Mas ela não estava conversando com um homem bonito no shopping. Queridão, foi alguém que abordou algum conhecido, mas pode ter certeza, eu confio 100%. Não no meu taco, como falar, confio no meu taco, não. Eu confio na minha aliança. Eu não preciso chegar com alguém, que tu conversou com aquele cara? Não preciso fazer isso não, porque eu sei que ela me ama. Eu sei que ela é fiel. Então entende? Davi não ouviu a voz de Deus. Davi tinha aliança, Davi sabia, porque ele falou assim, quem é esse incircunciso? Gente, ele não remeteu ao tamanho, ele remeteu à aliança. Circuncisão era a aliança que o povo judeu, o povo hebreu tinha com Deus deles. Qual era essa aliança? Circuncisão. Por isso que ele chamou outro de incircunciso. Circuncisão é um corte no prepúcio do órgão masculino. Ou seja, era algo, como é a nossa aliança hoje? Isso aqui é um símbolo externo e visível. Não é isso aqui que me liga a Nayane. Tirei. Eu estou desligado da Nayane? Não, isso aqui é só um símbolo. Esse símbolo visível aponta para um compromisso invisível. Então eles cortavam, mas não era aquilo que denunciava, mas aquilo apontava para algo, o visível apontava para algo invisível. Então ele fala assim, esse cara, circuncisão, círculo, cisão, corte. Um corte que aponta para uma aliança. Entende? Circuncisão significa corte e aliança. Então ele falou assim, eu fui cortado, ele não. Eu tenho marca, esse cara não. O que isso me proporciona? Eu sempre falo isso em casamentos. Quem já viu casamento? Todo casamento. Eu me obrigo a falar isso. Eu falo, olha, já que vocês estão casando, homem e mulher, deixa eu lembrar vocês de Davi e Golias. Aí todo mundo ri. Fala assim, vocês vão colocar uma aliança. E para mim o melhor significado de aliança é a batalha de Davi e Golias. Porque o que é uma aliança? A aliança, gente, não é certeza de felicidade. É certeza de companhia. Por isso que nos votos você fala, prometo te amar na alegria e na tristeza. Porque uma aliança não vai te conferir alegria, mas vai te conferir companhia. Tá triste? Tamo junto. Tá feliz? Tô contigo. Tá doente? Tô na maca. Tô com saúde? Tô contigo. Tô pobre? Tô contigo. Tô rico? Tô contigo. Então a aliança não denota o que eu estou vivendo, mas quem está vivendo comigo. A aliança aponta para alguém presente. Então quando Davi, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando Davi desce, ele fala, esse cara é incircunciso. Ele não foi cortado, então ele vai descer para o campo de batalha só com armas. Então ele desce com coisas. Eu desço com alguém. Ei, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Mas ele não fala eu vou a ti com pedra. Ele não fala eu vou a ti com baladeira funda, como você queira dizer. Não, ele não fala com que ele vai. Ele fala com quem ele vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele fala, tu vens a mim com o que você tem, mas eu vou a ti com quem está comigo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você está afrontando. Eu posso estar no campo de batalha, Deus está comigo. Eu posso estar no hospital, Deus está comigo. Eu posso estar vencendo num jatinho na vida, na empresa, Deus está comigo. Porque a aliança me confere a presença de Deus na minha vida. Não tem a ver com o que eu tenho, mas com quem está comigo. Alguém pode glorificar a Deus? Então quando eu conheço Deus e a sua palavra, eu olho para o que Ele fez no passado e eu tenho uma garantia daquilo que Ele vai fazer no futuro. Se você conhece a Deus, você não se preocupa. Deus está contigo.